União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Então, a campanha nacional de vacinação contra a influenza, na verdade, ela teve início em 23 de abril, que foi ontem, e vai até o dia 1º de junho. E o dia D vai ser dia 12 de maio. Né? A campanha nacional de vacinação contra a influenza foi incorporada no PNI, né, em 99, com o propósito de reduzir internações, complicações e mortes na população-alvo para vacinação no Brasil. Então, desde 99, o Ministério da Saúde, ele introduziu a campanha de vacinação. A princípio era destinada apenas aos idosos e após alguns anos foi sendo incorporada a outros grupos etários, né? E são os grupos que são mais suscetíveis às complicações, à doença, às complicações, internações e até óbito por conta da doença influenza. A vacina, ela mostra-se como uma das medidas mais efetivas para a prevenção da influenza grave e de suas complicações. Isso tudo baseado em estudos que demonstram que essa vacinação, né, a vacina contra a influenza, pode reduzir entre 32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonias e 39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza. E apesar da gripe causada pela influenza ou por outros tipos de influenza que não esses que estão na composição da vacina, apesar de ser considerada às vezes uma doença banal, a gripe causada pela influenza é uma doença que muitas vezes pode levar as pessoas a óbito, principalmente os grupos que são considerados os grupos mais vulneráveis. Então, qual o objetivo principal da campanha? Reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrente das infecções pelo vírus da influenza na população-alvo para a vacinação. E qual a meta que nós temos que alcançar por cada grupo prioritário? Nós temos que alcançar 90% de cobertura vacinal, para que a gente tenha um impacto na redução dessas doenças, dessa infecção, dessas internações, das complicações e até mesmo redução dos óbitos causados pelo vírus influenza. Então, nós temos que conseguir 90%. Por que não vacinar toda a população durante a campanha? Então, todo início de campanha, a gente passa por alguns problemas, porque a população que não é considerada no momento como população de risco, sempre procura as unidades de saúde para fazer a vacina nesse momento. E a gente não tem a vacina disponível para fazer em toda a população. Então, por que isso? Porque as estratégias de vacinação no Brasil, para a inclusão de novas vacinas e o estabelecimento de grupos populacionais a serem cobertos, são decisões respaldadas em bases técnicas, científicas e logísticas, evidência epidemiológica, eficácia e segurança do produto, somados à garantia da sustentabilidade da estratégia. Então, quando a gente fala de tudo isso aqui, a gente para aqui na garantia da sustentabilidade. Não adianta prometer fazer vacina em toda a população se a gente não tiver vacina suficiente para vacinar todo mundo. Então, nós temos que ter, nessa situação aqui, nós temos que ver a questão epidemiológica. Quem é que morre mais, quem é que adoece, que morre e que complica por conta da influenza. São exatamente esses grupos prioritários que a gente vai ver, que são a população-alvo, para a gente conseguir vacinar 90% deles. Então, quais são os grupos prioritários? Então, quando a gente fala em grupo prioritário, nós estamos elegendo, foram eleitos baseado nessas informações de doença, de complicações, de internações e óbito, né? Então, quem são esses? Para o Maranhão, nós temos que vacinar em torno de 554 mil crianças de 6 meses a menor de 5 anos. Gestantes, nós temos que vacinar em torno de 82 mil gestantes. Puérperas,
Quem é considerado puérpera? Até 45 dias após o parto. 13.000 puérperas. Idosos a partir de 60 anos, 579.000 idosos. Trabalhador de saúde dos serviços públicos e privados, 128.000. Professores das escolas públicas e privadas, 84.000. Povos indígenas, toda a população indígena tem direito de fazer a vacina, em torno de 34.000. Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade, sob medidas socioeducativas. População privada de liberdade e funcionário do sistema prisional, está em torno de 15.000 pessoas a vacinar nesse grupo. Então, isso aqui são estimativas populacionais. É claro que a gente pode ter um desvio para mais ou para menos, mas isso é o que a gente tem de dados para a gente trabalhar em cima desses dados, dessa população, para a gente conseguir os 90% pelo menos. E também nós temos, além daqueles grupos prioritários que vocês viram, nós temos as pessoas portadoras de doenças crônicas, que são aquelas que têm alguma comorbidade, que nós temos em torno de 196.593 pessoas que estão dentro dessas situações de saúde, de doença de base, tipo doença respiratória crônica, doença cardíaca crônica, doentes renais crônicos, hepatopatas crônicos, neurológico crônico. Temos também as pessoas que têm diabetes, os imunodeprimidos, os que são obesos grau 3, os transplantados de medula óssea ou de órgãos sólidos. Temos também como grupo prioritário o portador de doença crônica, são os portadores de trissomias, que são, dentre outras, síndrome de Down, síndrome de Klinefelter e o ACANI. Para esse grupo, eu destaquei bem aí, é importante que apresente a prescrição médica, né, dizendo que a pessoa é portadora desse agravo, dessa doença não transmissível, crônica, e que ele vai precisar fazer a vacina. Então é imprescindível a apresentação da prescrição médica. No caso das pessoas que já fazem acompanhamento e tem algum documento que comprove que ele faz o acompanhamento por conta dessa doença crônica, ele também pode levar esse comprovante para a sala de vacina para provar que ele tem aquela comorbidade. A vacina contra a influenza desse ano, né, ela tem, na verdade, dois sorogrupos, dois tipos de influenza diferentes do ano passado, né? Nós temos, no ano passado, nós tínhamos, a composição era o influenza A, H1N1 Michigan, 45-2015. Continuamos esse ano com a influenza A Michigan 45-2015, a mesma do ano passado. Já em relação à influenza A, H3N2, nós tínhamos do ano passado Hong Kong 4801-2014. E esse ano mudou, né, para o A Singapore, né, de 2016, é o H3N2, só que é outro subtipo do H3N2. E o B também mudou. O B nós tínhamos ano passado o Brisbane e temos esse ano Phuket 2013. Então vejam que nós temos dois vírus da influenza, embora sejam H3N2 e o influenza B, o H3N2 e o influenza B, eles são de um subtipo diferenciado. Além dos vírus, né, que compõem a vacina, nós temos alguns outros componentes que fazem parte da vacina, como timerosal, solução fisiológica, cloreto de potássio, fosfato potássico, monoidrato de água e outros mais, que pode conter até 30 microgramas de formaldeído, traços de neomicina e outros, inclusive de ovo-albumina. É importante destacar a questão da ovo-albumina por conta das pessoas que são alérgicas, têm alergia grave a ovo. Então, as pessoas que têm alergia grave a ovo, ela não pode fazer uso dessa vacina, assim como ela não pode fazer uso também da febre amarela. Só lembrando aqui.
A substituição periódica do vírus contido nas vacinas contra a gripe é necessária para que as vacinas sejam eficazes, devido à natureza constante de evolução dos vírus da gripe. Sua composição é determinada pela OMS para o hemisfério sul, de acordo com as informações da vigilância epidemiológica. Então, essa mudança ela não é feita à toa, ela tem um porquê. Então, se houve uma mudança para substituir os vírus que tinham antes por um vírus que estão sendo usado agora, foi por conta de todo um estudo epidemiológico, né, que foi feito e foi detectado que o que era circulante, o que estava circulando o ano passado, e para a composição dessa vacina, eles determinaram que fosse desse tipo, porque era o subtipo que estava mais presente nos países, nos locais onde foi feita essa confirmação. A vacina contra a influenza ela é trivalente, porque ela é composta por 3 tipos de vírus, e além disso ela é fragmentada e inativada. Então, é mito dizer que o vírus usado na vacina influenza, ele pode causar doença. Ninguém pega gripe porque tomou vacina. O que acontece muitas vezes é que nós já vivemos num ambiente cheio de vírus selvagem, H3N2, H1N1 ou outros tipos, que são inúmeros tipos, e a gente faz a vacina e muitas vezes a gente no dia seguinte está apresentando sintomas da doença e não por conta da vacina. Então, coincidentemente, muitas vezes a pessoa toma a vacina e apresenta sinais de gripe, até às vezes mesmo fica gripado, mas não é por conta da vacina, porque ela sendo fragmentada e inativada, ela não tem como causar doença. É impossível. Como é que tem que ser administrada a vacina? Ela tem que ser feita por via intramuscular. A via subcutânea ela pode ser utilizada? Pode, mas ela só pode ser utilizada em pessoas que apresentam discrasia sanguínea ou estejam utilizando anticoagulantes orais. Aquela pessoa que tem algum distúrbio de coagulação, né? Então ela tem que fazer subcutânea profunda. Mas ela tem que ser feita nas pessoas que não têm esse tipo de problema, tem que ser feito por via intramuscular. Porque foi provado que a via intramuscular, além da absorção ser bem melhor, a reação local é menor. Né? Então a reação local e a absorção é bem melhor, a resposta imunológica é bem melhor pela via intramuscular. Então devemos evitar a via subcutânea, só fazer quando for realmente indicado. Então aqui está mostrando para vocês, essa figura aqui, eu quis mostrar aqui para vocês, que no momento que a pessoa toma a vacina, ela demora de 2 a 3 semanas para que haja detecção dos anticorpos protetores. E de 4 a 6 semanas é onde acontece o pico máximo de anticorpos. Sendo que a duração da proteção ela dura entre 6 meses a 12 meses. Por isso que a vacina ela é anual. Mesmo que você faça a vacina este ano, no próximo ano, mesmo que seja a mesma cepa, os mesmos tipos de vírus que estejam circulando no ambiente, você vai ter que repetir a vacinação. Por quê? Porque ela tem uma durabilidade no organismo, uma durabilidade protetora de apenas, no máximo, 12 meses, certo? E no período de inverno é o período onde tem o máximo de circulação do vírus influenza. Por isso nós estamos em franco período máximo de circulação do vírus. Nós já encontramos muitas pessoas doentes, a gente não sabe se é por conta, se é H1N1, H3N2, se é o B, ou se é outro tipo, porque são inúmeros tipos e subtipos de vírus, né? Então isso é muito... Então, a vacina ela pode ser administrada junto com outras vacinas? Pode, não tem nenhum problema. Se a pessoa chegar para fazer a vacina contra a influenza e ela, na carteira dela, você observar que ela precisa fazer a hepatite B, que ela precisa fazer DT, precisa fazer tríplice viral, precisa fazer a criança, precisa fazer a pentavalente, pneu, a meningo, qualquer vacina do calendário que a pessoa, sendo criança ou adulto, esteja precisando fazer no momento, você pode aproveitar a oportunidade e fazer a vacina, sendo que
em locais anatômicos diferentes ou, né, diferentes e seringas e agulhas diferentes. Né? Vai ter que utilizar locais diferentes e seringas diferentes. Certo? Não perder a oportunidade de fazer a vacina, as vacinas que a pessoa estiver com necessidade de fazer. Porque quem sabe que dia que ela vai voltar de novo na unidade de saúde para fazer as outras vacinas, né? Os doadores de sangue, eles têm que respeitar 48 horas. Se eles fizerem a vacina, se uma pessoa tiver com intenção de fazer uma doação de sangue, ele tem que primeiro doar, depois ele faz a vacina. Se ele fizer a vacina e tiver que fazer uma doação, ele tem que esperar 48 horas para poder ficar apto a doar o sangue. Certo? Então, por isso que a gente estimula as pessoas que queiram fazer uma doação, elas têm que fazer antes de fazer a vacina. Se elas estiverem dentro dos grupos prioritários e quiserem fazer a vacina, elas têm que fazer antes de doar. Por quê? Porque a vacina, ela acaba interferindo naqueles testes que a pessoa faz, né? Que são aqueles testes obrigatórios que são feitos quando a pessoa faz uma doação de sangue. Então, a vacina, o sistema imunológico, depois que a pessoa toma a vacina e na hora dos testes, se ela tiver feito, pode ser que haja uma resposta falso negativo ou falso positivo por conta da vacina que a pessoa tomou. Quais são as precauções em relação à vacina? Como toda vacina, a gente tem que observar alguns cuidados. Por exemplo, uma pessoa que está apresentando uma doença aguda febril, moderada ou grave, está com toda uma sintomatologia de mal-estar geral, febre, dor de cabeça, dor no corpo, ou outro problema, apatia, não tá. Então, a gente tem que aguardar passar aquele momento até a pessoa ficar bem novamente para fazer. Porque qualquer coisa que ela apresentar além do que ela está apresentando, ou ela ter uma piora do quadro, vai ser relacionado com a vacina, que muitas vezes não tem nada a ver com a vacina. Né? O problema é que ela já estava no processo de doença, já num estágio que a gente no momento não sabe como medir, e de repente ela piora por causa da doença que ela já estava com ela, e fazendo a vacina, sempre a vacina vai ser a culpada. Certo? Outra situação, pessoas com história de alergia a ovo que apresentem apenas urticária. Essa pessoa que apresenta apenas urticária quando come ovo ou quando tem uma história de contato com o ovo, ela pode receber a vacina mediante a adoção de medidas de segurança. Que medidas de segurança são essas? Geralmente tem que avaliar o risco-benefício. Se a pessoa tem um histórico de reação, de urticária, de outra reação de hipersensibilidade, o médico que acompanha, ele tem que fazer o risco-benefício. É melhor ela tomar vacina no ambiente hospitalar, que ela receba os cuidados se ela apresentar um evento mais grave naquele momento, uma situação mais grave. Ou é melhor ela ficar exposta ao vírus da influenza, se ela sendo um grupo de risco, ela vai ficar exposta, se ela adoecer com influenza, ela pode ter complicações e até morrer. Então, essa questão de avaliar risco-benefício é importante nesse momento que a gente está, inclusive, de muitos casos de pessoas que estão apresentando gripe, né? Então, e isso também serve para quem teve Guillain-Barré, quem apresentou a síndrome de Guillain-Barré, no período de até 6 semanas após uma dose anterior. Então, a pessoa uma vez apresentou Guillain-Barré, tendo feito uma vacina contra a influenza em algum momento da vida, o médico assistente ele tem que fazer uma avaliação criteriosa para saber se a pessoa pode ou não pode fazer uma nova dose. Então, vocês não vão, naquele momento da sala de vacina, vocês não vão estar assumindo essa responsabilidade. Vamos deixar que o profissional médico faça essa avaliação mais criteriosa, dependendo do caso, né? Quais são as contraindicações?
A contraindicação mais, assim, que chama mais atenção é a questão da alergia grave ao ovo. Quem tem reação do tipo anafilática a qualquer componente do ovo, de galinha, a proteína da galinha, ele não pode fazer a vacina de jeito nenhum. Então, o que a gente considera reação alérgica grave? Reação do tipo anafilática, choque anafilático. Então, se a pessoa já descobriu, porque geralmente, gente, as pessoas que têm esse tipo de problema, elas descobrem muito cedo, desde criança. Porque quem é que não come alguma coisa com ovo quando criança? Então, quando a criança come alguma coisa que contém a proteína do ovo, ou a albumina, ou qualquer produto que deriva do ovo, ele apresenta uma reação grave, então imediatamente aquela criança ela não pode, a partir dali ela não pode mais comer nada com ovo. Então a mãe já sabe, o pai já sabe, o tio, todo mundo da família sabe, né? Porque já foi diagnosticado. Então quando chega na fase de criança maior, de adolescente, de adulto, já sabe. Então a gente não vai precisa perguntar se a pessoa tem alergia ao ovo. Ela já vai dizer, ou ela já vem com uma orientação médica, porque isso é uma situação muito grave. E que ela já teve contato e com certeza já foi diagnosticada. E outra contraindicação, gente, crianças menores de 6 meses de idade, certo? Então, não pode fazer a vacina contra a gripe em crianças menores de 6 meses de idade. Mas por quê? Porque não tem estudos que dê segurança em fazer a vacina na criança menor de 6 meses. Os estudos que foram realizados de eficácia e segurança foram em crianças a partir de 6 meses. Tá bom? E os eventos adversos? Eventos adversos são eventos, situações que acontecem após a pessoa tomar qualquer vacina, não só contra a influenza. Porque apesar das vacinas, de um modo geral, terem um perfil de segurança excelente, né? E sendo a vacina contra a influenza também uma vacina de segurança excelente, são bem toleradas, são constituídas por vírus inativados, fracionados e purificados. Portanto, não contém vírus vivo e não causam a doença. Mas, apesar de tudo isso, a gente pode se deparar com situações, né, que a gente chama de eventos adversos pós-vacinais. E o PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, ele conta com uma rede de profissionais responsáveis pela notificação, investigação e avaliação dos casos nas unidades federadas. E a gente conta, para a elucidação desses casos de evento adverso, com o Comitê Interinstitucional de Farmacologia de Vacinas e Outros Imunobiológicos, que é o CIFAV, composto pelo SVS, pela Anvisa e pela INCQS Fiocruz. Então, quando acontece um caso de evento adverso, principalmente evento adverso grave, que a gente costuma notificar os graves, né? Os não graves são os que ocorrem mais. Felizmente, a gente tem muito mais casos de não graves e graves nós temos uma quantidade muito pequena de ocorrência. Nós temos o apoio do PNI, nós temos o apoio do Comitê Técnico Assessor, temos o apoio do CIFAV, né? Então, a gente quando acontece esse tipo de problema, todos os setores que são responsabilizados, eles têm conhecimento e dão todo o apoio para que se resolva a situação. Então, os eventos, como eu falei para vocês, é qualquer ocorrência médica indesejada após a vacinação. E não é só a influenza, qualquer vacina pode causar um evento adverso, inclusive qualquer coisa que a gente entre em contato. Até o batom, às vezes, que a gente usa, pode dar um evento adverso local. Então, a vacina não seria diferente. A gente não quer que aconteça eventos adversos, é por isso que a questão, o item segurança, qualidade da vacina e segurança é um item importante, né? E nem sempre essa ocorrência ela está relacionada com o uso da vacina ou outro imunobiológico. Mas a gente tem que investigar. A gente só vai saber todas as esferas, né, da saúde, do nível local até o nível nacional, que é o que eu falei para vocês, PNI, o INCQS com o comitê, só vamos ter um esclarecimento do caso se a gente fizer a notificação e a investigação. A gente não pode deixar passar nenhum caso de ocorrência de eventos
sem a gente investigar e notificar e investigar, né? De acordo com a gravidade, os eventos podem ser não graves, que é a grande maioria, e graves. E de acordo com a sua localização, eles podem ser locais ou sistêmicos. Os locais são os mais comuns: dor no local da injeção. Quem não sente ficar dolorido quando toma qualquer vacina? É normal, né? Foi uma introdução de um material no teu organismo que é estranho ao teu organismo. Então, a reação de dor, eritema e enduração. Geralmente são reações benignas e autolimitadas. Quer dizer, geralmente em 48 horas se resolve sem precisar de uma intervenção. Os abscessos também são manifestações locais e eles estão associados com infecção secundária, geralmente, ou então erro de imunização, dose a mais, né? Contaminação do ambiente onde está sendo feita a vacina, a falta de lavar as mãos, a questão do acondicionamento do material, das seringas, das agulhas, acondicionamento das vacinas. Então, a gente tem sempre o abscesso, está sempre geralmente relacionado à contaminação, uma infecção secundária. E essa manifestação secundária, ela é tratada como uma infecção. Então, o abscesso ele tem que ser tratado como abscesso, com antibiótico-terapia, com drenagem, se for o caso, né? Isso é conduta médica, certo? Mas vocês têm que notificar se for um caso de abscesso, ou muitos casos acontecendo, tem que ser notificado, porque pode ser que seja até um problema da sala de vacina. Então, você perceber que numa sala de vacina está tendo muito abscesso, alguma coisa está acontecendo lá. Algum item não está sendo observado, né? As manifestações sistêmicas, elas também acontecem, né? Febre, mal-estar, mialgia, pode acontecer no intervalo de 6 a 12 horas após a vacina e também ela persiste por no máximo 2 dias e se resolve. Elas são mais frequentes em pessoas que não tiveram contato com a vacina anteriormente. Então, as pessoas que nunca vacinaram têm mais chance de manifestar reações desse tipo. Febre, mal-estar, mialgia, aquela situação generalizada de dor no corpo. Isso pode acontecer, mas essas pessoas que estão fazendo pela primeira vez. Reações de hipersensibilidade são muito raras, felizmente. São reações que a gente quase não tem relato. E as manifestações neurológicas muito mais raras ainda, do tipo Guillain-Barré, né? E o Guillain-Barré geralmente acontece entre 21 dias, no máximo até 6 semanas após a administração da vacina. E quando a pessoa apresentou Guillain-Barré alguma vez na vida, ela não tem, ela tem que discutir com o médico, avaliar com o médico a necessidade ou a segurança em ela fazer a vacina contra a influenza. Então sempre tem que buscar avaliação médica nesse caso. O que nós temos que fazer? Notificar os casos graves, reação anafilática, manifestações neurológicas, e a notificação rápida no caso de hospitalização, disfunção ou incapacidade significativa, evento que resulte em anomalia congênita, risco de morte e o próprio óbito. Então tem que ser notificado. Se você escutar um rumor de que alguém morreu porque tomou vacina, seja ela qual for, a gente está falando de influenza, se a pessoa tomou vacina e está internada em estado grave, se a pessoa tomou vacina e ficou sequelada por alguma coisa, deixou de funcionar algum órgão dela, se a pessoa internou por conta daquela sintomatologia que ela sentiu após tomar vacina, isso aí tem que ser notificado rapidamente. A gente tem que notificar rapidamente. Essa notificação rápida pode ser por telefone, pelo WhatsApp, qualquer meio que sirva como uma forma de se comunicar com a vigilância epidemiológica, com o serviço de imunização, mas é para não deixar passar, tá? Aí aqui nós vamos ver, gente, o esquema vacinal. Existe uma questão assim muito, assim, que eu considero assim que é um pouco difícil do entendimento geral, é a questão da vacinação da criança. Porque a criança ela tem uma variação na dosagem, né, e na quantidade de doses, dependendo da idade. Né? Então vamos ver lá. Bom, que grupos de criança a gente tem que vacinar prioritariamente? Quem é que lembra?
crianças de 6 meses a menor de 5 anos, não é? Desse grupo de crianças de 6 meses a menor de 5 anos, nós vamos ter 2 tipos de dosagem e de intervalo e de quantidade de doses. Sempre a gente tem que lembrar o seguinte: se a criança ela já fez alguma vez na vida uma dose de influenza, esse ano de 2018 ela só vai fazer uma. Então isso é a primeira coisa que a gente tem que gravar. Criança já fez vacina contra influenza em anos anteriores, em 2018 só vai fazer uma. Agora nós vamos ver a dosagem. Se a criança tem de 6 meses a menor de 3 anos, ela faz parte do grupo prioritário. É isso? Se ela é vacinada em anos anteriores, ela vai fazer a D1 e a D2. E 0,25 ml. Né? O intervalo é 30 dias após receber a primeira dose. Então vocês vão gravar isso. Nunca vacinado vai fazer 2 doses. Nunca vacinada. Aqui ficou trocado. Se ela já foi vacinada, ela vai fazer apenas uma dose. Sempre lembrando que a criança que já fez vacinas em anos anteriores, ela só vai fazer uma dose, que é chamada de dose única. Dose única, ok? A mesma coisa serve para criança de 3 anos a menor de 5. Por quê? Porque a faixa etária onde ela se encontra, ela também vai ter esse mesmo raciocínio. Se ela já fez a vacina em anos anteriores, ela só vai fazer uma dose. Só que a dosagem para ela vai mudar de 0,5 ml. De 3 anos a menor de 5 anos, gente, a dosagem é 0,5 ml. Seja uma dose que ela vai fazer, dose única, ou seja, 2 doses, D1 e D2. Com 30 dias de intervalo. Ok? Então, ela vai sempre... a gente tem sempre que lembrar isso. A dosagem para criança de 3 anos a menor de 5, sendo o grupo prioritário, vai ser 0,5 ml. Porque tem gente que pergunta assim, mas ela não já vai fazer uma dose, no caso fazer 2 doses. Ela não vai fazer ela vai fazer 2 doses 0,5? Vai. Mas por que isso? Porque com certeza os estudos que foram feitos determinaram que a resposta imunológica dessa criança de 3 anos a menor de 5 é melhor se ela fizer 0,5 ml e se ela fizer 2 de 0,5 ml. Entenderam? Então nada é feito aleatoriamente, tudo é feito baseado em pesquisas e estudos. Criança de 5 anos a 9 anos, quem são essas crianças de 5 a 9 que vacinam na campanha? São as crianças que apresentam alguma comorbidade. A gente não tem criança diabética, criança renal crônica, criança com alguma trissomia, criança com alguma doença neurológica crônica. Então essas crianças que a gente está falando aqui não são as do grupo prioritário, são as crianças que têm alguma comorbidade. E essas crianças também, elas têm que levar o receituário médico, apresentar a prescrição médica dizendo que ela tem aquela doença de base e que ela precisa tomar a vacina, né? Então, essa criança aqui, se ela nunca foi vacinada, vocês vão olhar assim agora, o X. Se ela nunca foi vacinada, ela vai fazer D1 e D2. De quanto? 0,5. E se ela foi vacinada em anos anteriores, ela faz DU. Ok? Então, lembrando que a regra é essa. Nunca vacinado, 2 doses. De 0,5 ml para essa faixa etária. E já vacinado anteriormente, DU também 0,5 ml. A gestante, gente, gestante faz uma dose. Uma dose em qualquer idade gestacional. É que nem a DT, que nem a hepatite B. Descobriu que está grávida, faz a vacina. Dependendo da situação vacinal, em relação a DT e hepatite B, mas a influenza ela tem que fazer todos os anos. Então, independente da idade gestacional, ela faz uma dose e não há necessidade de comprovar a gestação. A puérpera, ela faz também uma dose até 45 dias após o parto e, nesse caso, ela deve apresentar um documento que comprove que ela é puérpera. Certificado de nascimento, a carteira de vacina do bebê, o cartão da gestante, o documento do hospital onde ela fez o parto, onde ela foi assistida. Né?
que ela tem que apresentar. O trabalhador de saúde, ele tem que vacinar com uma dose anualmente. Isso inclui todos os trabalhadores de saúde, tanto da rede pública ou privada, nos diferentes níveis. Os povos indígenas também fazem vacina, eles fazem toda a população a partir de 6 meses de idade. Vacinar toda a população indígena, exceto o menor de 6 meses, né? A gente viu que o menor de 6 meses não pode fazer vacina. Professores da rede pública e privada, vacinar com uma dose da vacina, nesse caso há necessidade de comprovação. Como é que o professor comprova que ele é professor? Levando o crachá, levando o contra-cheque da instituição onde ele trabalha. Então, tem várias formas de comprovar. As pessoas portadoras de doença crônica de 9 a 59 anos de idade também fazem uma dose e, nesse caso, há necessidade de prescrição médica, especificando o motivo da indicação que deve ser apresentado no ato da vacinação. A população privada de liberdade vacina também com uma dose. E como nós vamos registrar essas doses? O registro é tão importante quanto administrar a vacina. Então tem que administrar corretamente. Uma observação aqui, trabalhadores de saúde, professores, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional com 60 anos ou mais devem ser registrados no grupo de idosos. Se tiver um trabalhador de saúde na equipe, mas ele tiver 60 anos ou mais, ele não vai ser registrado como trabalhador de saúde, ele vai ser registrado como idoso. Assim mesmo, professor que tiver com 60 anos ou mais é idoso, população privada de liberdade, funcionário do sistema prisional e mais, né? Então, se tiver com 60 anos ou mais, ele vai ser registrado como idoso. A mesma coisa a gente vê aqui no caso para as mulheres gestantes ou puérperas, se elas desempenham atividades como trabalhadoras da saúde, professoras e funcionários do sistema prisional, assim como aquelas que cumprem medidas socioeducativas, privadas de liberdade, elas devem ser registradas no grupo de gestante. Então, estando gestante, a condição dela de gestante é mais importante do que a condição dela de trabalhador de saúde, de professor ou de outra função que ela desempenha. Então, ela tem que ser registrada como gestante. O registro das doses na população indígena é feito especificamente indígena, independente se for idoso, gestante ou puérpero. Então, isso aí é para quem tem área indígena, né? Então, o registro, eles têm um modelo, ele é registrado como indígena de acordo com a faixa etária. Ok? Como é que é feito o registro das doses aplicadas? É feito no site obrigatoriamente. E nós também temos o CPNI Desktop, o web, que é opcional. Então, se o município ele quiser fazer o registro das doses dele no CPNI, ele pode até fazer, só que não é obrigatório. O obrigatório mesmo é no site. Então, vamos ver como é que é feito esse registro. Nesse endereço aqui, que é o cpndatasuz.gov.br, aparece essa parte aqui todinha no site. Você vai lá em vacinação, consolidado, registro de doses, né? Aí quando abre, vai para essa página aqui. Quando vai para essa página, você vai selecionar a sala de vacina, a instância, se é municipal, se é municipal, se é macro-regional. E você vai preenchendo todos os campos aqui, né? O F, macro-regional, regional, município e a sala de vacina, unidade de saúde. E aqui aparece o nome Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, que onde você vai clicar onde tem aquele nome Ação. Então, quando você vai em Ação, você vai abrir essa tela aqui. Essa tela aqui abre e você vai digitando por grupo etário, de acordo com o que você está recebendo nos teus mapinhas de registro, teu grupo etário e a faixa de cada grupo que vocês já fizeram a vacina. Então, vão registrando nessa linha horizontal, né, na linha. Quando chega no final da linha, tem um outro ícone chamado aqui, Ação. Você vai clicar nesse ícone Ação, que ele vai gravar a informação. Se você não fizer clicar nesse ícone depois que fizer toda a digitação, você perde a informação. Então tem que gravar.
Aqui é a opção para quem quer registrar também no CPNI Desktop Web, né? Aqui como é que aparece lá no desktop, né? Você tem que fazer o registro. Se você não fizer no dia, você vai fazer como registro de vacinação anterior em campanha, tá, gente? A estratégia é campanha. Aqui no web também é muito parecido com o desktop. Quem utiliza já sabe como é, né? E aqui é só preencher tudo. Se a unidade de saúde utiliza o CPNI Desktop Web e opta por registrar as vacinas com influenza trivalente, deve atentar para registrar os dados no site da campanha para validar a informação. Então sempre, gente, tem que registrar no site. No site é que vai servir para informações de dados da campanha. No CPNI você pode fazer, você é opcional em fazer esse registro no CPNI, mas obrigatoriamente você tem que fazer no site. Mas se você fizer no CPNI, você tem que marcar a estratégia campanha, né? Não pode esquecer de marcar na estratégia campanha. As doses aplicadas válidas serão as doses aplicadas consolidadas digitadas no site. Atenção, reforçamos que é fundamental que se faça a movimentação mensal dos imunobiológicos no CPNI, Desktop ou Web, referente às vacinas utilizadas na campanha da influenza 2018, influenza trivalente e flu 3V, a fim de informar, monitorar e avaliar as perdas para melhor planejamento futuro das ações a ser desenvolvidas. Então, essa informação aqui são as pessoas que utilizam o CPNI. Então eles podem registrar no CPNI, mas eles têm também que fazer o movimento da utilização dessas vacinas, ok? O CPNI ele permite relatório de acompanhamento para avaliação. Então é um sistema que ele te dá opções de fazer depois das avaliações, monitorar semanalmente, né? Quantas doses foram aplicadas, qual a cobertura para cada grupo. Correção de possíveis erros de registro. Então, o CPNI ele disponibiliza vários relatórios para esse acompanhamento. Para o acesso ao relatório, você deve selecionar as opções vacinação, relatório, campanha influenza e proceder à escolha do relatório. Isso aqui é para quem utiliza o CPNI. Aqui está mostrando o modelo de registro que o PNI mandou, né, junto com o material. Mas os municípios têm liberdade para elaborar um modelo que eles acham que é melhor para trabalhar no dia da campanha, né? No dia a dia da campanha. Aqui nós temos o consolidado. Esse boletim consolidado ele é o somatório de todas aquelas doses administradas naquele período, naquela sala de vacina. A partir desse consolidado que é feito o registro no site, certo? Então o consolidado é importante. Aqui é só para informar os municípios, as regionais, né? Que nós não estamos recebendo vacina de uma vez, nós já estamos recebendo já a segunda parcela das vacinas, então a gente não vai mandar nunca para vocês de uma vez só, até porque não tem logística para isso, ninguém tem essa logística toda de estar recebendo tudo de uma vez. Então nós recebemos até o segundo envio, nós temos até o dia 30 para receber o terceiro envio, e vamos recebendo sucessivamente até o dia 28 de maio o 7º envio, que é o último envio relacionado à população, mais 11% de ajuste de doses, que pode ser que haja uma demanda muito grande e que por isso que o PNI ele manda esse 11% de ajuste. Os resultados da campanha, para mostrar para vocês aqui como a gente tem caminhado, né? Caminhou no ano de 2017 com a influenza em relação à homogeneidade. Nós tivemos no grupo de crianças 64%, trabalhadores de saúde no ano passado, estou falando aqui, né? 87,56%, gestantes 71%, puérpera 81%. Aqui é o indígena, mas o indígena aqui ele está abaixo, só que eles fizeram todas os índices aldeados. Ele está abaixo porque ele corresponde só a 34 mil, nem todos os municípios têm
tem área indígena, né? Aqui são os idosos. E o Maranhão conseguiu, no total geral, 92,63%. Mas vocês podem observar aqui, ó, que por grupo prioritário não está bom. Nenhum dos grupos prioritários conseguiu 90%. O que elevou o resultado aqui de 92% foi o somatório de todos os grupos. Mas assim, a gente analisando grupo a grupo, se a gente for analisar por faixa etária, a gente vai ver que é bem pior do que a gente está vendo aqui no consolidado por criança, por exemplo. A gente observa que em criança, a criança menor de 2 anos, ela vacina muito mais do que a criança de 2 a menor de 5. Né? Porque, eu não sei o que acontece, a menor de 5, de 2 a menor de 5 não vacina tanto quanto a menor de 2. E aqui a gente vê que nos idosos também, ó, existe uma variação muito grande, onde a gente percebe que os idosos com mais idade, eles vacinam menos do que os idosos que têm menos idade. Então isso é preocupante, porque quem está mais suscetível à influenza de morrer, adoecer e morrer, ter complicações, é o idoso com mais idade. É aquele que está lá mais debilitado, com mais doenças associadas e tudo. Aqui são os grupos prioritários, ali em relação à homogeneidade, né? A gente vê que houve deixa eu só passar bem aqui. Aqui é a homogeneidade, não sei se vocês entenderam, que é todos os grupos vacinando 90%. E aqui é o resultado por grupo realmente, sem estar levando em consideração a homogeneidade. A gente vê que o percentual para a maioria dos grupos atingiu menos a criança que eu falei para vocês, 2 a menor de 5. E o professor aqui também ficou em vermelho porque ele é uma população que não existe um dado real. Essa estimativa ela é muito falha porque não tem assim um número exato, que não tem número exato para nenhum, mas o número não se aproximou realmente a quantidade do que realmente eles fizeram de vacina. Então era um número bem maior de estimativa e o número foi bem menor em relação aos vacinados. A gente não sabe se realmente esse número de vacinados mostra o que realmente tem no estado ou houve um número muito elevado de estimativa populacional para esse grupo de professores. E no total, o Maranhão alcançou 90,97%. Esse aqui é da mídia da campanha, né? Não sei se vocês já viram em algum lugar. Tem vários, né? Fazendo a chamada para o dia 23 de abril ao 1º de junho.